Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Quem aí nunca fez um planejamento considerado perfeito, construído com muito carinho e dedicação, e no final deu tudo errado? Pois é, isso acontece pois existem, neste contexto de práticas de ensino, influências internas e externas que podem mudar a dinâmica, o ritmo da sua aula. Além disso, a sala de aula como um todo é um ambiente diverso, heterogêneo, de pluralidades. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a complexidade desse espaço e as suas implicações no planejamento de nossas aulas. Convidei para essa discussão a professora Beatriz Arruda Costa Ferreira da Cruz. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso workshop. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre sala de aula complexa. Temos um material aqui anexado junto a essa videoaula, que eu espero que você assista aquele videozinho que nós colocamos e leia o artigo que está aqui. Esses dois materiais servem como base aqui para o que a gente vai discutir hoje, tá? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa para a gente começar essa conversa é tentar entender o que a gente chama de complexo. Porque complicado e complexo são duas coisas diferentes e às vezes rola uma confusão em relação ao uso do termo complexo. Às vezes, quando a gente tem dificuldade de fazer alguma coisa, de entender alguma coisa, a gente diz que essa determinada coisa é complexa. Mas às vezes não é. O complicado, ele é uma coisa relativa. O que é complicado para mim, talvez não seja complicado para você. Já a complexidade, o complexo, não, ele é absoluto. Então, Morin vai dizer que o complexo, ele não vem na tentativa de ditar regras para as coisas, mas sim de explicar que, de fato, é a complexidade e que ela se encontra na própria base de tudo. Então, o complicado é algo relativo e a complexidade, o complexo, é absoluto. Tá, mas então, vamos lá, o que é a complexidade, né? E pensando na perspectiva teórica, o que é a teoria da complexidade? Conforme explica Morin, o sujeito e a sua complexidade dele e do mundo eram descartados dos métodos clássicos de produção de ciência até o século XX, início do século XX. E a partir de então que a complexidade surge. Devido à diversidade de campos em que o conhecimento da ciência complexa se insere, temos como parâmetro para a nossa conversa aqui especificamente a teoria de sistemas dinâmicos complexos. Então, a complexidade dá espaço para as incertezas, considerando não apenas a singularidade e a ordem, mas sim as imprevisibilidades e as contradições. Desse modo, a complexidade contribui para que pesquisadores de diferentes áreas enxerguem seus objetos de uma forma mais ampla do que o pensamento simplificador da ciência clássica, que a ciência clássica permitia até então. É justamente para dar lugar para aquilo que a ciência clássica não estava dando conta, vamos dizer assim, é que a complexidade surge. Na complexidade, a gente diz que teoria é a mesma coisa que a prática. Não existe essa coisa, na teoria é assim, mas na prática é assado. Não. Complexidade é teoria e prática alinhados. Então, nessa direção, torna-se interessante e pertinente observar o que Larsen Freeman traz pra gente quando ela diz que o mundo é um lugar complexo e que suas evidências estão por toda parte, o que torna a TC, a teoria da complexidade, uma visão apropriada para o mundo moderno. Aí a gente vai falar o que isso tudo tem a ver com a sala de aula, né? Tá bom, estamos dizendo que o mundo é complexo, tem muitas coisas complexas, blá blá blá, mas tá, Bia, o que isso tem a ver com sala de aula? Bom, a sala de aula não deixa de ser um sistema extremamente complexo e eu tenho certeza que você vai concordar comigo depois dessa videoaula. Se é que você já não considera a sala de aula um processo extremamente complexo. Dentro da sala de aula a gente vai ter diferentes agentes, pessoas, que na complexidade a gente chama de agente. Aqui eu estou trazendo os alunos e o professor, que são os principais dentro desse nosso sistema sala de aula. Tá? Como eu comentei um pouquinho antes, a gente tem várias nomenclaturas para se referir à complexidade e a que a gente adota. A linha que aqui, dentro do nosso grupo de pesquisa, nós utilizamos é o sistema dinâmicos complexos, tá? Então, a nossa sala de aula, né, nessa visão, é um sistema.
que é dinâmico e é complexo. E aí, por que isso? Bom, porque nós temos esses diferentes agentes interagindo entre si, além de outros fatores, mas no momento vamos por parte. Primeiro a gente tem aí o professor e os alunos. Só essa dinâmica, essa interação já complexifica. Nós temos diferentes alunos com diferentes realidades, com diferentes vivências, e o professor está lá tentando conduzir, tentando auxiliá-los no processo de aprendizagem da melhor maneira possível. Então isso se torna complexo e isso se torna dinâmico a partir do momento em que o professor precisa dessa dinâmica interna na sala de aula. A gente sabe que nós temos diferentes alunos, diferentes situações. Como é que a gente pode querer ensinar do mesmo jeito e querer que todos aprendam do mesmo jeito e querer que todos gostem das mesmas coisas, não é verdade? Então isso torna esse sistema cada vez mais complexo. O relacionamento entre o professor e o aluno ocorre dentro de um contexto mais geral, perpassando por avanços e retrocessos. Avanços e retrocessos neste processo e nessa relação. Existem nesse contexto influências internas à sala de aula e influências externas que podem mudar essa dinâmica. Externo à sala de aula, os pais influenciam na aprendizagem, a coordenação influencia no que você faz dentro de sala de aula, não é verdade? Você tem regras a cumprir, você tem obrigações a cumprir, então isso influencia na dinâmica da tua aula, na dinâmica da sala de aula em si. Então tudo isso torna a sala de aula um sistema cada vez mais complexo. Os fatores externos podem ter relação com uma questão subjetiva, mas inerente à dinâmica do contexto educacional. O relacionamento interpessoal de ambas as partes, aliado a isso, há o próprio conteúdo a ser explorado e o espaço físico. Mais dois fatores que caminham ali juntos nessa complexificação, que é o conteúdo que a gente tem que cumprir enquanto professor e o espaço físico que a gente tem. Às vezes a gente deseja uma sala com quadro touch e acesso à internet, e às vezes isso não acontece. E ocorrem algumas imprevisibilidades, inclusive, que vão tornando isso daí cada vez mais complexo. É interessante, então, a gente pensar o que é a sala de aula. A gente está falando do quê quando a gente fala sala de aula? Cri, 2 minutinhos aí para você pensar. A gente está falando dessa estrutura, desse espaço, cadeirinhas enfileiradas, quadro branco, professor na frente, aluno levanta a mão, pergunta, um de cada vez, filinha. Isso é sala de aula? Será que essa segunda imagem também representa uma sala de aula? Embaixo de uma árvore, em um ambiente completamente diferente, trabalhando em grupo, talvez com ou sem, vou dizer que sem acesso à internet. E as reuniões que a gente tem no Google Meet, e que agora nós vamos ter mais ainda, né, nessa situação de pandemia. O Google Meet se configura como uma sala de aula? O Classroom, Google Classroom, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta do Google que conta como uma extensão da sala de aula, né? Que leva a sala de aula para o digital, em que lá o professor pode colocar todo o material a ser trabalhado, o aluno tem um espaço para responder, para discutir, para interação. Isso é sala de aula também. O WhatsApp, né? Quem aí não tem um grupo do WhatsApp com os alunos para mandar notícias, para mandar informação, para avisar sobre aula. Hoje não vai ter aula, gente, amanhã vai ter, enfim. Quem não usa o WhatsApp nesse intuito? Isso se torna uma sala de aula? O que vocês acham? E, por último, essa última imagem aí que a gente chamaria de um laboratório de informática. É uma sala de aula? Né? O professor está ali sentado, os alunos ali conectados, todos com o seu computador. Isso pode ser também uma sala de aula? Então essas reflexões assim conceituais nos remetem também às discussões de Novelli, né? Sobre o espaço da sala de aula. Para ele, é precisamente a atividade desenvolvida em seu interior que a distingue de outros espaços. É ainda, de acordo com o autor, que é um espaço para estar, acontecer, ser
e viver. Eu acho essa fala do Novelli perfeita quando a gente tenta pensar o que é sala de aula, o que de fato se configura como uma sala de aula. Não é o ambiente em si, mas o que a gente faz dentro dela que torna uma sala de aula. Então, todas as alternativas anteriores do slide anterior estão corretas, né? São salas de aula, sim, se configuram enquanto uma sala de aula. Pensamos o que é a sala de aula e chegamos à conclusão de que não é só um espaço. Isso complexifica ainda mais a nossa tentativa de compreender, de definição de uma sala de aula, não é verdade? Além das grandes influências existentes no sistema e pelo fato dele ser aberto, como assim aberto? Então, como a sala de aula se configura em diferentes locais, nós chamamos de um sistema aberto porque aceita influências externas e é afetado por situações externas, né? Neste momento de pandemia, estamos sendo afetados por essa situação e nos readaptando e tornando outros ambientes em sala de aula. Então, é um sistema aberto que sofre essas adaptações, essas mudanças aí interno. Tem diferentes agentes, tá? Aqui nesse slide eu quero mostrar para vocês alguns dos conceitos das definições dentro da complexidade que nos remetem especificamente à sala de aula, né? Então, essas adaptações, a sala de aula é extremamente adaptável, como nós estamos fazendo agora neste momento que estamos vivendo. Tem diferentes agentes com diferentes realidades, então diferentes alunos, diferentes professores, diferentes coordenadores, pais, são todos agentes que influenciam na sala de aula, que influenciam na aprendizagem e que tornam ela mais dinâmica e mais complexa. Imprevisibilidades, na verdade, isso eu acho que é o que nós estamos mais cheios, né? Quem nunca planejou uma aula usando o data show, chegou lá, o dito do cabo não conecta, ou a internet não funciona. Impossível não influenciar, você precisa, aí volta de novo para adaptação, você se readapta àquela situação, àquela imprevisibilidade, gera uma nova adaptação por meio da auto-organização, né? A sala de aula, o sistema sala de aula, ele é auto-organizável. Surge um imprevisto, opa, já me organizei. E assim vai. Na verdade, nós agentes vamos auxiliando nessa dinâmica interna desse sistema e fazendo com que ele se auto-organize. Feedback. Estamos cheios de feedbacks também. Feedback é justamente a troca que temos entre o aluno, porque de nada adianta nós agente, professor, ou agente, né, professor, tá lá explicando, se eu não tenho um feedback do aluno. A mesma coisa para o aluno, né, se nós, professores, não damos esse feedback, então o sistema sala de aula exige, vamos dizer assim, esses feedbacks para o seu funcionamento. E tem os atratores externos a eles, que eu também já comentei um pouquinho, que a gente pode citar os pais, né, a comunidade escolar em si, que influencia e muito esse sistema, não é verdade? Influencia pra caramba a sala de aula. A sala de aula ela é sensível às condições iniciais. Como assim? Nós, enquanto professores, temos que dar o pontapé inicial para começar uma sala de aula. Normalmente somos nós, professores, que dá esse pontapé inicial para começar, que dá as condições iniciais para o sistema se iniciar, se instaurar ali. Então, a gente define como vai ser. Não, beleza, nossa aula vai ser aqui no Google Meet, nós vamos fazer assim, assim, assado, vai funcionar dessa e dessa maneira. Estabeleço uma dinâmica. Eu dou as condições iniciais. Então, o sistema em si é sensível a essas condições iniciais aí, estabelecidas pelos agentes desse sistema. Depois contem aí nos comentários se isso está ficando claro para vocês. Aqui no workshop a gente criou as condições iniciais para que ele começasse. Vai ser no Facebook, vai acontecer tal e tal dia, vai acontecer assim, assim, assado, e algumas imprevisibilidades já aconteceram. E a gente já se adaptou. A gente já criou uma outra dinâmica. E assim vai. Daí a gente pensa, beleza, se a sala de aula não é o espaço físico, mas o que a gente faz nesse espaço, a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem, né? Claro. E aí, eu trouxe aí o que a gente espera que esse processo seja, né? Uma linha, vamos lá. Ensinei isso para fulano, aquilo, e aí ao final do ano ele sabe isso, né? X conhecimento ali.
E o que realmente acontece, né? Essa linha bem bonitinha, bem linda aqui que eu desenhei pra gente, que é bem esse alto e sobe, sobe e desce aí na aprendizagem, não é verdade? É um caminho não linear, extremamente não linear. A sala de aula, ela está em constante mudança e em constante adaptação. Por ser um sistema complexo, possui essas características e estão sempre em mudanças, uma vez que dentro desse processo, tanto influenciamos como somos influenciados pelos outros. Um movimento clínico em contínuo de configuração nas formas de aprendizagem, nas quais se valoriza a individualidade na diversidade, não é verdade? Conduzindo os sujeitos envolvidos no contexto da sala de aula a pensarem tanto em si mesmo quanto naqueles com os quais compartilham diariamente experiências ímpares, né? Então, o que às vezes afasta a teoria da prática é justamente o que eu estou tentando ilustrar aqui. É essa tentativa de um ensino linear, um ensino tecnicista, e não um ensino complexo que considere aquelas múltiplas situações em que eu coloquei no slide anterior. Nós precisamos considerar isso enquanto professores, enquanto agentes dentro deste sistema. A maior preocupação dos professores é de cumprir a programação do curso. Essa parte eu estou tirando do artigo que vocês talvez já tenham lido, se não leram, vão ler após esta videoaula, né? Que é a sala de aula complexa. Que aqui o autor está falando que nós, professores, acabamos nos preocupando muito com a questão conteudista, né? Eu preciso cumprir determinada apostila, eu preciso ensinar determinado conteúdo programático, não é verdade? Isso fica muito técnico. E o que acaba ficando de lado é o processo de aprendizagem, é o aprendizado em si desse aluno. Muito menos os valores morais e éticos que vêm perdendo espaço de ensino e de valorização nas escolas. A prática educativa há muitos anos tem sido pautada sobretudo numa educação tecnicista, compartimentada e sem articulação com os saberes que auxiliarão o educando no desenvolvimento da autonomia. Vamos pensar aqui, em que momento e de que maneira nós, professores, estamos pensando na autonomia desse aluno? Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo mostra perfeitamente isso, como nós não fomos criados para ter esse perfil autônomo e como não estamos fazendo isso com os nossos alunos, porque nós estamos tão acostumados com essa visão de professor que passa o conhecimento, que nos mostra o caminho, que a gente não sabe ser autônomo, não sabe buscar pelas informações e não faz com que o nosso aluno saiba. Agora é a hora da gente puxar a orelha um do outro aqui e sermos honestos uns com os outros em relação à nossa prática. Você aí ensina o teu aluno a ser mais autônomo? E eu digo da autonomia porque o aluno, ele é um agente ali. Ele tem um papel importante e é ele o responsável pela aprendizagem dele. Ele é um agente fundamental na aprendizagem dele. Então, se ele não tiver o mínimo de autonomia, onde é que ele vai chegar? E aí, a gente faz aquela divisão bimestral extremamente conteudista, né? Eu preciso cumprir isso, isso e isso. Ele precisa saber isso, isso e isso. E de que maneira isso está fazendo sentido para o aluno também. Então, o foco acaba sendo o conteúdo, as técnicas, do que o aluno em si, do que é o desenvolvimento do aluno em si. A BNCC, ela já traz questões em relação ao que eu estou pondo aqui para a gente conversar hoje. No caso do ensino médio, né, a Base Nacional Comum Curricular defende que nesses 3 últimos anos escolares amplie as situações nas quais os jovens aprendam a tomar e sustentar decisões, fazer escolhas e assumir posições conscientes e reflexivas. Aí eu questiono, né? A tua aula lá, sei lá, de português, de inglês, de arte, seja qual for a disciplina que você leciona, promove isso para o teu aluno? Traz discussões, traz reflexões, ajuda ele a ter consciência, a refletir sobre as situações. A gente sempre tem aquele discurso que o aluno é o futuro, beleza, mas então que futuro é esse que a gente vai ter? Que nós estamos contribuindo para que exista? Vamos pensar. Então, outro aspecto que a BNCC traz como primordial, compreender os fatos e circunstâncias principais em relatos, né, relatados.
né? Aqui eu até trago da minha dissertação, porque eu trabalhei com fake news com os meus alunos do ensino médio, e como isso já está pautado na BNCC também. Efeito bolha, pós-verdade, são questões já postas pelo documento. Nós estamos discutindo isso com os nossos alunos? Primeiro ponto, nós estamos nos informando sobre isso? Nós sabemos? Perceber a impossibilidade de neutralidade absoluta no relato de fatos, eu acho isso fantástico. A gente trabalha isso, a gente consegue mostrar para eles essa não neutralidade, adotar procedimentos básicos de checagem de veracidade de informação, né? Isso aqui é fundamental quando a gente fala do digital, né? Você aí que está me acompanhando, você lê, você se informa por qual fonte? Vamos pensar, de que maneira você tem acesso à informação, a notícias atualmente? Eu vou chutar, responder por você, como no momento eu não consigo te ouvir aqui, neste momento gravando a aula, mas eu vou chutar dizer que é pela internet, que é pelo WhatsApp, que é pelo Facebook, pelas notícias que compartilham lá. Não é assim que você consome informação? É assim que o teu aluno faz também. Assim também. Avaliar argumentos utilizados e posicionar-se em relação a eles de forma ética, identificar e denunciar discursos de ódio que envolvam desrespeito aos direitos humanos e, enfim, entre outros. Trouxe um recorte de aspectos que a BNCC aponta que o aluno, ao sair do ensino médio, precisa desenvolver. Ele precisa ter consciência crítica, ele precisa ser crítico e reflexivo. É isso. É não aceitar qualquer coisa que é posto para ele de mão beijada, e não esperar, inclusive, que as coisas sejam postas de mão beijada para eles. Isso é fundamental também. A informação, ela facilitou do nível que a gente precisa saber lidar com isso. Nós, enquanto professores, precisamos saber lidar e fazer com que os nossos alunos saibam também lidar com isso. Então, nós estamos desenvolvendo esse tipo de ação dentro de sala de aula. E aí, por que eu entrei nessa questão crítica? Eu tava falando de sala de aula complexa e tal. Porque o autor desse artigo aqui, que a gente trouxe para discussão, para vocês lerem, vai dizer justamente isso, né? Que a complexidade, ela olha para essas questões. Ela olha para o que a gente antes não estava olhando, não estava pensando só em conteúdo, em como passar a informação para o aluno, em como, né? E desconsiderando essas outras questões. E o professor em relação a isso, né? E nós? A esse respeito, torna-se interessante trazer as palavras de Coscarelli, Adoro essa mulher, em que a autora explica que não somente o uso da tecnologia transforma a sala de aula em moderna e atual. O professor precisa compreender o que se espera desenvolver com o auxílio desse recurso. Tá, porque daí você aí pode estar pensando, pô, Bia, tá bom, já entendi. Então você está querendo dizer que agora eu preciso ser mais tecnológico. Ok, já estou aqui fazendo esse workshop para isso, para saber essas tecnologias. Mas não é bem isso que eu quero dizer. Não é que a sua sala de aula tem que ser a mais high-tech possível, com todos os 1000 equipamentos e investir nisso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Não é isso que torna a tua aula atual. Não é isso que vai ajudar, de fato, o teu aluno a ter um senso crítico. É você, enquanto professor, ser crítico em relação a isso. Por qual razão você está aqui nesse workshop, fazendo esse workshop e aprendendo essas ferramentas? O que você quer com isso? O que isso vai mudar de fato na tua prática? Em qual aspecto isso vai melhorar a tua didática, a tua metodologia e, principalmente, o que isso vai trazer para o meu aluno de benefício? Não é transformar tudo em tecnológico. Não vou nunca mais copiar no quadro, vai ser só slide, porque isso é melhor. É melhor por quê? É melhor para quê? Qual que é a vantagem desse recurso digital tecnológico? É isso que a gente tem que pensar. Não é só também sair consumindo, não, agora é digital, então agora é tudo digital. E aí? O que eu faço com esse digital? Né? A rigor, a escola e os professores têm o compromisso de tornar os alunos sujeitos que saibam de fato manipular computadores, smartphones e demais recursos, assim como compreender o funcionamento de ferramentas digitais básicas e funções presentes no textos digitais e até mesmo saber utilizar as redes sociais atuais. Por que eu digo isso? Porque eu volto naquilo que eu coloquei no slide anterior. Queremos pessoas críticas, que saibam verificar a informação, que consomem a informação com consciência. Mas se ele não sabe nem aonde que entra na rede social, se ele não sabe ligar o computador, se ele não sabe editar esse texto digital, ele precisa saber essas funções. Mesmo que se trate de uma geração já nascida
neste meio, é necessário aprender a lidar de forma organizada com esse excesso de informação em que estamos expostos. Porque daí você pode pensar, ok, o meu aluno ele é muito mais moderno do que eu. Ele já sabe tudo isso aqui, inclusive, que eu tô aprendendo isso aqui no workshop só para poder estar ali junto com ele. E não é exatamente isso. Não é só saber lidar com essa ferramenta. É lidar de forma crítica. É lidar de forma construtiva com esses recursos. Como, então, avaliar as competências linguísticas desenvolvidas pelos alunos? Aí nessa fotinho somos nós perdidos, pensando o que a gente faz agora, né? Beleza, Bia, socou um monte de conteúdo aqui agora, mais um monte de coisa pra gente pensar nessa oficina, nesse workshop que nós estamos fazendo. Ok, e aí, beleza, falei lá de antes que a gente tá nessa perspectiva extremamente tecnicista, vamos sair disso daí, ok? Vamos mudar. Mas e aí? A gente continua tendo obrigações, né? Continua tendo que fazer a tal da apostila, dependendo da escola, continua tendo que fazer prova com esses alunos, né? Ok, nós podemos mudar, fazer a nossa parte, mas o sistema em si requer, o sistema escolar maior, macro, não só o sistema sala de aula, requer algumas funções. O que eu posso, então, a partir daí fazer? Se eu entendo que o processo de aprendizagem do meu aluno não é linear, já entendemos aqui, né? Já entendemos as múltiplos agentes, as múltiplas situações que interferem numa sala de aula. A gente já sabe que não é aquela linha bonita, né? Que é complexo, que é dinâmico e não linear. Beleza, o que eu faço agora? Não vou responder, esse vai ficar no ar pra gente, porque é uma resposta extremamente relativa, né? Essa resposta. Então, eu trouxe essa pergunta para nos questionar. Ok, o processo é não linear. Como eu avalio as competências desses meus alunos? Como que eu vou saber? Como que eu driblo, entre aspas, para ter avaliações do mesmo assim, para fazer o que eu ainda tenho que fazer enquanto professor e mesmo assim sair do comum? E aí, eu quero fechar convidando vocês a assistir o vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, que é I Just Sweat the School. Eu processei a escola, tá? Eu quero que vocês assistam com bastante calma. Ele é bem curtinho e ele é muito interessante. Assistam com calma. E aí, ele coloca esse questionamento nesse vídeo e eu trago para cá. Estamos preparando os nossos alunos para o futuro ou para o passado, tá? Você aí, enquanto professor, se questione e reflita. O teu aluno, a tua aula, prepara esse aluno para o futuro? Torna ele uma pessoa crítica, né? E primeiramente, você aí, professor, já tem essa posição crítica? Já tem essa posição de não querer tudo beijado? De mão beijada? Assim como já tem essa posição de saber ler no digital, de saber consumir informação, de não sair aí mandando fake news para todos os grupos de todas as escolas que você participa? Já tem essa postura? Beleza. Agora que você já tem, você está preparando o teu aluno para o quê? Para o futuro, porque o futuro é esse, né? O futuro é esse. São as tecnologias aí, que nem a gente falou, não é tornar tudo tecnológico, mas é saber lidar com elas. Você está preparando teus alunos para saber lidar? Para ter senso crítico, para saber consumir informação no digital? E aí, a tua aula lá na escola, tá preparando teu aluno para o futuro ou continua tentando levar ele para o passado? Me conta aqui nos comentários. Empolguei, espero que tenham gostado dessa videoaula. A intenção foi desconstruir mesmo, foi falar, galera, vamos olhar diferente para as coisas, porque eu acho que a gente precisa olhar diferente para as coisas. Não é só sair, beleza, agora a minha aula é no digital e pronto, isso me torna um professor moderno. Não é. É muito mais do que isso. Beleza? Me conta nos comentários, assiste o vídeo que eu comentei, faz a atividade aí proposta e um abraço. Vejo vocês em breve.